Ok, a gente tá passando por último pedaço pra chegar na Marina de Gibraltar. E, tipo, é absurdo o que tem de cargueiro aqui, um monte. A gente vai ter que fazer sozinho, Mori. La linha de la Concepción. Na verdade, a gente não tá em Gibraltar, a gente tá na fronteira, na Espanha. E chegar na cidade de Gibraltar, a gente tem que passar pela pista do aeroporto. Olha isso aqui. Fizemos praticamente desde lá de baixo as escadas. E continuamos nossa travessia em direção ao Estreito de Gibraltar depois de 4 dias e 3 noites em alto mar. A travessia até agora foi tranquila, mas infelizmente a meteorologia está prevendo ventos vindo do Atlântico na direção contrária à nossa rota, de aproximadamente 20, 25 nós ou 40, 50 km por hora, o que pode causar desconforto e atraso na nossa chegada. Mesmo assim, a tripulação continua otimista e com a moral alta. Ok, são 10h42 e a Mirella pediu pra eu filmar pra ela o que vai acontecer quando esse aqui bater zero. Agora eu tô esperando pra ver o que vai acontecer. Esse aí vai ter zero. Ok, só mais 15, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Olha o que aconteceu, botou aqui. Haha, yes. Agora a gente sabe o que acontece. Tô eu e a Gaia tomando café. O que a Gaia tá comendo? Café. Fruta? Yes. Banana? Com uva? E eu tô comendo banana com muesli. É isso aí. Uma situação que eu não gosto muito. Raramente eu me meto nesse tipo de situação, mas devido ao vento, à circunstância, rota, a necessidade de chegar amanhã em Gibraltar, não tem jeito. Não sei se vocês conseguem. Um cargueiro ali, um cargueiro ali, um cargueiro ali. E no radar tem mais 3 ou 4 cargueiros. Eles são pesados, perigosos, rápidos, não desviam, é a nossa obrigação desviar e tem que ficar atento, não tem jeito. E detalhe, Espanha, primeira vez que a gente vê terra em 4 dias de navegação, 4 dias, primeira vez terra. Agora é continuar reto, mais um dia de travessia e a gente chega lá, 700 milhas náuticas. Vai! O amigo quase ganhando. Não, não, não! Agora a vez do povo puxar. Puxa, 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 puxa. Últimas horas de navegação, tá bem difícil, o vento tá vindo diretamente contra a gente, 20 nós de vento, as ondas estão bem altas, o barco, a proa do barco batendo demais na água. A situação é praticamente essa. E agora comecei uma luta contra o tempo, porque já são 3h20 da tarde, a estimativa de chegar é entre 6 e 7 horas da noite. O problema é que
a velocidade reduziu muito por conta das ondas. Cada vez que o barco bate na água, freia demais. E o outro problema é esse monte de barcos, containers aqui. E eu não quero ter que desviar desses barcos de noite, sem luz. Então agora é uma corrida contra o tempo. Eu não tem muito mais o que eu possa fazer. Eu não posso forçar mais o barco. Nós já estamos, o motor do barco, nós já estamos navegando a motor praticamente 5 dias. Nessa altura o combustível está já no limite. A gente tem para chegar, mas eu não quero forçar demais, porque com pouca gasolina, se tem qualquer detrito, sedimento no tanque, com o nível do tanque muito baixo e o barco pulando demais, é a hora que qualquer sujeira pode entrar no bico injetor e o motor para de funcionar. E é uma situação que eu não quero viver, me aproximando do porto com um monte de navio cercado, basicamente rodeado de containers por todos os lados. O vento não vai parar. Na verdade, nós conseguimos a janela perfeita. Nos próximos dias seria impossível, mesmo que nós tivéssemos parado em algum porto antes da Espanha, nós teríamos que ficar pelo menos 5, 7 dias esperando de novo. Então nós estamos chegando no time perfeito em Gibraltar. E agora vamos ver, é uma corrida contra o tempo e rezar para não ter que desviar de um monte de container. Então, o barco tá batendo muito nas ondas. Para vocês terem uma ideia, isso aqui não é chuva, é água de mar, que espirra mesmo. Explica o que está acontecendo. A bolsa ali. Vira a câmera. Tá mostrando? Sim, agora tá. Ok, a gente está passando por último virado para chegar dentro da Marina de Gibraltar, para fazer virada embaixo e poder entrar dentro, que é uma baía e tem uma marina dentro. E tipo, é absurdo o que tem de cargueiro aqui, Qual o nome desse? de barco. Tem um ali, Todos estão parados. e aí tem um já ali de novo, não sei se dá pra ver, e tem 2 ali ancorados, e aí esse enorme aqui atrás, que a gente não sabe se tá se mexendo ou se tá ancorado. E agora tomar cuidado, todo mundo tá de olho. Ok, a gente tá fazendo a última virada para entrar dentro de Gibraltar. E daqui a pouco a gente tá passando aqui, eles chamam da Rock of Gibraltar. É absurdo, ontem a gente viu no site, no Marine Traffic, ele mostra onde tem os barcos. E é muito barco que tem dentro dessa baía. Então todo mundo tá de olho pra ver onde tem um cargueiro, se não tá chegando nenhum cargueiro perto da gente. E é isso, agora todo mundo tem que ficar atento. Conseguimos chegar à Baía de Gibraltar com a luz do dia, e a quantidade de navios cargueiros, ferries e barcos não foi nenhum problema para nós. Ficamos aguardando na entrada da marina com ventos de 20 nós por mais de 5 minutos, e apesar de termos tentado contato por rádio diversas vezes, tive que acabar ligando no escritório da marina pelo celular. Só então uma funcionária nos indicou que poderíamos entrar. Infelizmente, não pudemos filmar a chegada, pois não tivemos nenhum tipo de auxílio da marina, e estacionar o Musashi com mais de 20 nós de vento exigiu o envolvimento de toda a tripulação. A gente vai ter que fazer sozinho, Maureen. Fala, Júlia. Bom, Quanto tempo de travessia? 5 dias e 4 noites. Quantas horas? Na passagem. Onde a gente tá? A gente tá
La linea della Concepción. Non lembro o nome. O que a gente vai comer? Carne. Porque a Até gente que precisa de carne. depois de 5 dias que a gente comeu sanduíche, salada com molho, era cheio de fome. Gaia vai comer carne? Ainda comi 6 sanduíches. Eu não preciso de sanduíche, sabe o que eu preciso? Eu preciso de um toast quente. Eu preciso pegar o nosso sanduíche, o que tá na geladeira, e assar. Comida chegou. Gaia chegou. La linha della Concepción. Na verdade, a gente não está em Gibraltar, a gente está na fronteira, na Espanha. Gibraltar está logo ali, a Marina está ali, ou seja, a pé a gente consegue ir para Gibraltar. Aqui está a rocha, a famosa rocha de Gibraltar. E hoje, meu aniversário, nós vamos passar em Gibraltar. Passar o dia lá, passear, aproveitar, descobrir. Escutei falar que tem macaco. Vamos ver se a gente acha um macaco pra Gaia. Gaia, você quer ver macaco? Sim, eu quero ver crocodilo e macaco. Crocodilo, eu não sei se vai ter crocodilo aqui. Crocodilo eu acho que não vai ter. Mas completamente fora a gente tá. Completamente A fora. gente tá completamente fora? Sim. Ok. Tivemos que parar, porque para continuar e chegar na cidade de Gibraltar, a gente tem que passar pela pista do aeroporto. Olha isso aqui, que legal. Estamos esperando, provavelmente porque acabou de decolar um avião. Ó, que bonitinho. Que jeito é que nem na Inglaterra. A gente é muito bonito. É, né? Tudo legal, porque isso aqui nem na Inglaterra. Não. A fila do bondinho estava absurdamente grande, quase 2 horas só para comprar o ticket. Então a gente resolveu subir a pé um pouco. Bom, o Júlio engoliu uma mosca e depois de 1 hora pegando o caminho errado, isso, aquilo, outro, finalmente a gente encontrou o caminho certo e a gente está entrando na reserva natural de Gibraltar. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. A Gaia já está um pouco cansada, tadinha, tá andando também já faz desde as 10 da manhã, são 3 horas da tarde. E depois de 5 dias ficar parado no barco. Depois de ter ficado parado 5 dias no barco. E é isso aí. Então eu me meto em cada fria. Não tem nada aqui, não tem nada. Não tem nada. Sei lá o que isso significa. Enfim, vamos lá. Tentar. Vamos tentar. Tem 50-50 chance. Se não der, o máximo que vai acontecer é a gente ter que voltar. Alguma evolução a gente fez. Esse é o caminho. E essa é a recompensa. Aí, o que a gente tem ali? O macaco. Completamente a gente não achou um crocodilo. Completamente não achou um crocodilo. Completamente. A gente achou o quê? Um macaco. A gente achou um macaco e completamente a gente não achou um crocodilo. Tá com vontade de ir pro barco? Vontade de ir pro barco?
Fizemos praticamente desde lá de baixo as escadas. Essa é a vista daqui de cima. Falta pouco só a gente tomar uma água. Falta pouco agora. Isso aqui bebeu demais. Incrivelmente a gente conseguiu. Chegamos no topo da Pedra de Gibraltar. Todo mundo morrendo de sede. Tem um restaurante, um bar, café aqui. Júlia aqui comigo. Mirella foi no banheiro com a Gaia. E nossa vista. Nosso barco tá ali, aquela marina. Precisamos tudo a pé hoje. Subimos escadarias e tudo sem pegar o bonde. Teleférico, aliás, né? E agora eu vou beber uma água porque estou precisando. Highland Water da Escócia. Muito boa. Já tomamos duas. Já foi duas, também deu pra segunda. Vou deixar uma fortuna de água aqui. Não pode? E lá vamos nós de novo. Vamos, Pepas. Tá indo? Ok. Um macaco filhote. Eu acho que a mãe não tá gostando muito que eu tô filmando. Quatro vezes. E você viu o macaco. Dá. E a gente tomou uma das melhores águas que a gente já tomou na nossa vida. E... o que mais? Não sei. Olha o Lego Você pode do montar. Mario, que legal, cara. Você pode Olha montar. todos, olha a quantidade de Lego que tem aqui, gente. Tudo Pac-Man ali. Olha isso. Olha esse Lego aqui. Olha esse cavalo. Star Wars. Que louco esse cavalo. Cuidado, gato. Olha só a quantidade. Eu já fui em lojas da Lego, mas eu confesso que dessa forma eu nunca tinha visto a quantidade de Lego que tem aqui. Olha isso, uma Fórmula 1 pra você montar aqui. Que louco. Olha isso, gente. É o Tumbler do Batman. Que legal. Que louco. Todas as especificações. Pac-Man. Tudo Pac-Man. Eu de ver o Pac-Man. Mostra aqui, Júlio. Mostra aqui. Que louco. Que legal. Oh, Ryan. White, Phyllis. Quem é esse? É Andy esse? Lego The Office. Esse é o Andy? Ghostbusters. Rainbow Friends.
Tem Dungeons & Dragons? E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para que o YouTube possa te avisar todas as vezes que postamos um novo episódio. Na próxima semana, você vai acompanhar nossos últimos dias em La Línea de la Concepción e a partida para a nossa primeira travessia no Oceano Atlântico. Não perca!